Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmão, por mais um dia de vida. Estamos passando por dias difíceis, mas o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas e Ele tem nos guardado. Quero saudar com a paz do Senhor Jesus aqueles que nos acompanham pelas plataformas digitais. Que o Senhor os abençoe e que essa manhã possa ser uma manhã de renovo, de consolo, de esperança, de tratamento do Senhor. No capítulo 15, leremos os versículos de 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 3. Assim diz a palavra do Eterno: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Oremos. Senhor, em concordância às orações que foram lançadas diante do Teu trono pelo Teu servo, esta é a Tua palavra, Senhor. Eu não tenho nada para dar se eu não receber antes. Que a Tua misericórdia esteja sobre nós, que a bênção do entendimento seja derramada sobre nós, que possamos compreender a porção, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, num processo de crescimento e de entendimento, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável em qualquer circunstância, para que possamos nos posicionar diante do Senhor com uma identidade clara, a identidade Tua, ó Jesus amado. Nos ensina nessa manhã, nos exorta, Senhor, nos poda, para que possamos crescer mais e mais. Repreende todo o mal, Senhor, toda distração caia por terra em nome de Jesus. Toda influência espiritual maligna seja repreendida no poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que possamos ter o pleno entendimento da Tua palavra nessa manhã, Pai, para o fortalecimento da Tua igreja e para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Podeis sentar, irmãos. Amada igreja do Senhor, o Evangelho de João diz a história que foi o último evangelho a ser escrito por volta do ano 90, depois da crucificação, da ressurreição e da glorificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma palavra muito conhecida de todos, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele trará uma dinâmica de entendimento nessa manhã, pela qual muitos nunca ouviram falar. Inclusive, eu fui tremendamente surpreendido pela forma como o Senhor me conduziu a escrever essa palavra, porque a honra é dele, a glória é dele. É maravilhoso a forma quando Deus, Ele usa de simbologias, de tipologias. Ele usa salmos, Ele usa parábolas para revelar a sua vontade, a sua pessoa, o seu amor para com a sua criação, a humanidade. Costumamos orientar as pessoas que estejam no princípio da caminhada ou já estejam mais maduros, que um dos estudos mais proveitosos para compreender o que é o reino de Deus, quem é Deus, é estudar as simbologias bíblicas. E aqui Jesus, Ele usa uma árvore, a videira. A videira, dentro da botânica, da biologia, é uma árvore tão antiga, é uma planta tão antiga que não existe datação. Um dos registros mais antigos que nós temos dela é quando Deus traz Noé, as águas baixam, e diz que a primeira coisa que Noé fez foi plantar uma vinha, foi plantar uma videira. Creio que o maior botânico do mundo, que foi Adão, ele deu nome a todas as coisas, a todas as plantas, a todos os animais. Essa árvore já existia no princípio, no Éden. Ela é uma árvore muito importante, ela traz uma simbologia muito grande na revelação da vontade de Deus. Quando Jesus ele ensina essa palavra, quando Ele fala essa palavra foi dita estritamente para os discípulos, para a igreja do Senhor. Essa palavra ela foi deixada para nós, como juízo, como revelação. Situações, circunstâncias, experiências, pelo qual a palavra descreve no passado, ela não foi feita para ficar apenas no passado.
ela fica como um testemunho da vontade de Deus para todas as gerações. E é de suma importância nós mergulharmos nessa palavra para compreender a vontade de Deus. E hoje nós vamos aprender algo tremendo sobre o que significa: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Tudo que Jesus disse, todos os seus ensinamentos estavam contidos na palavra de Deus, na lei de Deus. O Novo Testamento ainda não havia escrito. Haja visto que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, por volta de 40 anos depois, ou talvez um pouco mais. Então, de onde Jesus tira todo o seu conhecimento? Porque a Bíblia diz, ele mesmo afirma que ele veio cumprir a palavra, cumprir a lei e os profetas. Então, todo o conhecimento que Jesus houvera deixado, ensinado não só aos discípulos, mas de todas as nações que o cercavam, ele extraiu da palavra de Deus. Então, o que é que Jesus quis dizer? Eu sou, se comparando simbolicamente, tipologicamente com uma árvore. Os discípulos, eles entendiam isso. Eles sabiam o que Jesus estava falando, porque tudo que Jesus tirava e ensinava, existia já um fundamento plantado pelos patriarcas, pelos profetas. Jesus veio só cumprir tudo aquilo que esses homens houveram dito de Jesus, de que ele viria, de quem ele seria, e o que ele faria, e o que ele faz, e o que ele continua fazendo nos nossos dias. Quando Jesus ele ensina essas palavras aos discípulos, essas foram uma das últimas palavras de Jesus. É importante a gente ter esse chão histórico para saber onde nós estamos pisando, para onde nós devemos caminhar, em que direção. Tudo indica que esse ensinamento foi dado durante a instituição do memorial da Santa Ceia. Foi durante a Santa Ceia que Jesus ensina essa palavra. Ele fala que ele se compara a uma árvore, a árvore que produz uvas, a videira. Não era uma linguagem estranha para os discípulos, não era algo novo que Jesus estava trazendo, mas algo que já havia sido dado no passado. Já era algo de um relacionamento de Deus com a nação de Israel, e os discípulos compreendiam isso. Se eu quero entender essa palavra, onde é que eu vou buscar a fonte? Se eu tenho afirmado que foi no Velho Testamento que Jesus usou todas as suas palavras e validou todas as palavras que foram ditas, tanto pelos patriarcas quanto para os profetas. Existe uma palavra, irmãos, no profeta Isaías, do capítulo 5, de 1 a 7, que dá todo o entendimento e toda a validação de Jesus se comparar simbolicamente a uma videira, a uma árvore que produz um fruto chamado uvas. E eu quero que vocês acompanhem essa leitura. Se vocês quiserem abrir as vossas Bíblias, fiquem à vontade, para que tenham uma compreensão maior. Isaías 5, de 1 a 7, diz assim: eu tive um cuidado de trazê-la numa linguagem mais atualizada, mais viva, para que a gente possa ter uma compreensão mais abrangente do que Jesus quis dizer com essa palavra. Este salmo que está escrito no livro de Isaías é uma poesia tremenda de Deus. É um masquio. O que é um masquio? Que palavra é essa? É uma palavra hebraica. Existem 13 salmos na Bíblia que ele começa afirmando que ele é um masquio. O que é um masquio? O masquio é um salmo que precisa ser ensinado, cantado. Existia música nesse salmo para que as pessoas pudessem aprender de Deus, louvar a Deus, adorar a Deus. Então todas as vezes que vocês encontrarem um masquio, vocês vão ler assim: e um masquio de Davi para o cantor Mó, ou para os filhos de Corá, para os filhos de Coré. 13 salmos na Bíblia nós vamos encontrar essa palavra masquio. Então a música no passado, irmãos, ela não se levava em consideração não só a sua sonoridade, mas a letra era mais importante do que a música. E nós temos alguns irmãos aqui que são músicos e sabem do que eu estou falando. Hoje nós temos profissionais, instrumentos modernos, nós temos sintetizadores, nós temos toda uma tecnologia por trás da música, e que nos traz uma música
bonita, harmoniosa. E quero abrir um parêntese aqui para dizer que existe um DNA espiritual na música. A música, ela pode nos alegrar, ela pode nos entristecer, ela pode nos deixar depressivo. Então a música é algo muito forte na cultura que Deus criou para nós, no entendimento de todas as coisas que Ele criou. Então por isso que existem músicas que nos entristecem, que nos alegram e muitas vezes nos motivam a determinadas ações. Então muito cuidado com aquilo que você põe nos seus ouvidos, porque hoje nós temos mais preocupação com a música do que com a letra. E no passado era diferente. A letra era muito mais observada, admirada, absorvida, porque ela trazia os ensinamentos de Deus. E o profeta Isaías, nesse capítulo 5, dos versículos de 1 a 7, tem uma revelação tremenda. Porque nós vamos ver, num princípio, Isaías cooperando com Deus, diante de um sentimento de Deus, diante da nação de Israel. Você vai ver Deus permitir Isaías começar a falar em nome de Deus, e logo depois o próprio Deus toma a boca de Isaías e começa a falar. É algo tremendo para entender o quanto Deus confia em nós os seus segredos, o quanto Deus confia à sua igreja a sua revelação. E essa palavra precisa nos impactar dessa forma. Nós precisamos compreender a grandeza do nosso Deus e a forma como Ele nos usa, mesmo nos nossos dias, mesmo já tendo toda a revelação sido dada. Mas existe muito por descobrir, porque eu descobri isso essa semana, estudando essa palavra. Quando eu vi, eu fiquei chocado, fiquei maravilhado com isso. E eu quero compartilhar com a amada igreja. Olha só o que aqui Isaías diz, e nós vamos entender por que Jesus disse que Ele era a videira verdadeira, de onde Jesus tirou essa inspiração. Isaías falando: vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz, Isaías sai de cena e agora é o próprio Deus falando com a sua igreja. É o próprio Deus falando para a posteridade, para os dias de hoje, para a nação de Israel e para todos nós. Moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então por que produzi uvas azedas em vez de uvas doces que eu esperava? Agora lhe digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca, derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas, e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens, para que não deixem cair a chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Esperava que eles obedecessem a sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte, e esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, os discípulos sabiam do que Jesus estava falando. Eu quero lembrá-los, poucos momentos antes de Judas o trair, Judas, ele era um ramo que estava na videira. Os discípulos entenderam que era a videira de Israel, a videira de Israel, ela fracassou diante do Senhor. O Senhor deu de tudo de bom, o tudo de melhor para aquele povo. O Senhor tem nos dado tudo de melhor para nós, para que possamos produzir um fruto doce, um fruto aceitável à sua vontade, um fruto que adoce as nações, um fruto que traga amor, misericórdia, bondade. Isso é de onde Jesus tira essa palavra, eu sou a videira verdadeira. Ele está dizendo, no passado vocês
fracassaram, mas eis que eu estou aqui querendo fazer tudo novo. Dou a vocês uma nova chance para que vocês conheçam a minha vontade e que vocês produzam um fruto digno de arrependimento, pois eu estou em vocês e sem mim nada podeis fazer, porque no passado os seus pais, os seus antepassados falharam, porque eles não estavam mais em mim, e sim em seus próprios caminhos. Por isso que foram levados ao cativeiro e sucumbiram, e muitos morreram sem a minha graça e sem o meu perdão. Aleluia! Toda a palavra, tudo que está no Velho Testamento, no Novo Testamento, nós vamos encontrar uma base de sustentação, porque a palavra é uma só. Nada foi invalidado na palavra. Apenas devemos interpretá-la de forma correta e nos situar dentro da revelação progressiva de Deus no nosso tempo. Esta palavra continua valendo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, da cidade de Colossos, ou a igreja de Colossenses, como muito falamos, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, instrua e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Louvar a Deus com hinos e cânticos espirituais não significa você pegar um violão e nos ajuntarmos, vamos nos alegrar, vamos engrandecer o nome do Senhor, sim, mas aqui está falando que a sua vida precisa ser uma partitura nas mãos do Senhor. Você precisa ser uma música nas mãos do Senhor, para gerar nas pessoas esperança e entendimento de que Jesus é a razão de todas as coisas, que sem Ele a humanidade está perdida. E precisamos ter esse conhecimento abrangente da palavra para encantar as pessoas diante da grandeza do nosso Deus. Precisamos aprender a apresentá-lo devidamente com a honra que Ele merece. Todas as vezes que nós nos levantamos para cumprir as nossas obrigações, sejam seculares, seja diante do reino de Deus, nós precisamos ter um conceito muito bem postado nos nossos corações. O escritor dos Hebreus, ele faz uma revelação grandiosa da glória de Deus impressa em tudo o que Ele criou aqui na terra. Ele diz assim: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Hebreus 8:5. Quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para tudo que está diante de nós, que tem o DNA de Deus, que foi Deus que criou, a Bíblia diz que tais coisas são as sombras daquilo que tem no céu. Essa é uma palavra. Mas você quer dizer o que, presbítero? Que existe uma videira no céu? Nós vamos descobrir se existe ou não. Mas toda a natureza, tudo aquilo que a gente vê, o DNA de Deus, a criação de Deus, é mais do que suficiente para a gente entender que Ele existe, a glória dele está presente, e a própria palavra dele diz que a sombra das coisas que estão no céu é o que está na terra. Voltando ao discurso de Jesus, e ele dizendo que é a videira verdadeira, ele disse uma palavra no dia que ele instituiu o memorial da Santa Ceia, que nos dá a validação para entender que nós vamos experimentar sabores e delícias no céu, muito mais profundos do que nós experimentamos aqui na terra. Ele fez uma promessa para a sua igreja, e os discípulos estavam nos representando naquele dia. Ele disse assim: digo-vos que, desde agora, não beberei do fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Ele fez uma afirmação num artigo definido. Ele disse: este fruto da vinha, a videira também é conhecida como vinha, estava ali a uva espremida naquele copo no formato de um vinho. E Jesus disse que ele não beberia mais naquele dia, até que um dia, quando ele viesse nos buscar,
Ele beberia de novo na nossa presença e nós beberíamos com Ele. Por isso que as coisas celestiais são as sombras das coisas criadas na terra. E nisso está a glória de Deus e a revelação de Deus para nossas vidas, irmão. Vamos analisar um pouco da biologia da videira, para saber se existe alguma correlação com as revelações e com a existência de uma videira celestial. Jesus disse assim: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as suas obras. A videira, ela é conhecida como videira ou parreira. Ela tem um caule atravessado. O seu caule, ela não se sustenta em si mesmo. Ela precisa estar preso a outro, a uma base de sustentação, para que ela possa crescer, para que os seus ramos possam se esticar. Jesus disse que tudo que ele recebeu do Pai, e isso lhe dá sustentação de autoridade. E tudo que temos que ter tem que vir de Jesus, porque toda a autoridade foi dada ao Pai através dele, e a nossa autoridade vem nele, porque nós estamos sustentados nele, porque sem ele iremos sucumbir em todas as áreas e projetos de nossas vidas. As raízes de uma videira, irmãos, elas penetram o solo até chegar em 6 metros de profundidade. Se nós não estivermos firmes nesta palavra, firmes, acreditando que o Senhor Jesus, Ele é o alvo principal de nossas vidas, Ele é o autor e consumador de nossa fé, que é Ele que sustenta todas as coisas, e todas as coisas foram criadas através dEle, Ele é o modelo de Deus para todas as coisas. Nós não vamos conseguir passar pelos dias que Jesus permitirá que vivamos nessa terra, vencendo o mundo dia após dia, vencendo todas as tribulações e as aflições. Se nós não compreendermos que nós que está preso a Jesus em toda a sua palavra, em todo o seu desejo, nós vamos viver uma vida preso na videira, mas sem produzir fruto. E isso é um risco muito grande, irmãos. E o Espírito Santo de Deus, ele abre um parênteses agora e perguntar à amada igreja, àqueles que nos assistem através dessa transmissão: que tipo de ramo você é? Você é um ramo que produz ou que não produz? Você é um ramo frutífero ou infrutífero? É isso que Jesus está ensinando. Até nos minutos finais da traição de Iscariotes, de Judas, o Senhor ensinou a ele que não adianta você estar preso à videira e não produzir frutos. Não adianta você frequentar o templo, não adianta você fazer parte da membresia de uma igreja, se você não produz o fruto que está em Jesus, que é implantado, enxertado em nós, através do Espírito Santo, e adubado através dessa palavra, para que possamos crescer na presença do Senhor e produzir fruto. Quem já viu uma videira, quem já teve a oportunidade de ver algo lindo, existem 2 maneiras de se manejar uma videira. O manejo, ele é muito curioso. Ele é feito em forma de pérgola. Pérgola é aquela cobertura onde existem treliças, madeiras são colocadas num espaçamento e ela cresce por cima, e passamos por baixo dela e vemos o seu fruto diante dos nossos olhos. Esse é o primeiro manejo da videira, por cima de nós, e nós passando e vendo o seu fruto diante de nós. É a sustentação de Deus para a nossa vida. E depois existe um segundo manejo, que é feito através de estacas e postes, e elas vão crescendo em linha reta. E à medida que os ramos vão crescendo, se faz necessário colocar um outro poste, até chegar a um limite onde a terra não caiba mais. Significa, irmãos, quando ele disse isso: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Quando ele envia os seus discípulos a pregar a todas as nações, quando o apóstolo Paulo saiu para um grande missionário das nações, ele saiu nesse formato como um poste, foi crescendo, implantando, chegou em Tito, chegou nos outros irmãos, foram convertendo mais, e a videira foi avançando, e o evangelho foi avançando, e o fruto da vida e da verdade foi sendo derramado, e as pessoas foram experimentando do fruto do Senhor, e é dessa forma chegou até o dia de hoje.
4 de julho de 2020, essa videira continua crescendo em nós até hoje. E quanto mais a igreja avança, essa videira cresce, mais os seus ramos se esticam, mais o fruto é produzido, até que o Senhor diga: basta de crescer, agora eu venho colher a minha igreja. Eu não quero falar da composição biológica da videira, mas alguns detalhes são muito mais do que meras coincidências em relação a essa palavra. Suas folhas, elas são formadas de 5 lóbulos, ou 5 pontas, como queiram. São pontas afiadas, como se fosse uma espada. E o curioso é que o fruto que a igreja produz em suas responsabilidades, Paulo os descreve em Efésios 4:11. São 5 pontas as folhas, pastor Ivan. 5 pontas afinadas, pontiagudas, como uma palavra que penetra profundo na nossa alma, dividindo as juntas e medulas e discernindo as intenções do coração. 5 pontas tem as folhas de uma videira. Aí eu pergunto: que correlação, que relação tem conosco a igreja? Essa folha representa o quê? O apóstolo Paulo diz que uns foram levantados como apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores e outros para mestres. Os 5 ministérios da igreja estão representados na folha da videira, como uma palavra viva diante dos nossos olhos. E as folhas da videira, ela tem uma propriedade medicinal, antioxidante, que limpa o sangue, que tira as impurezas. E são esses ministérios da igreja que Jesus deixou para que possamos cuidar dos rebanhos e entender que tudo que foi criado na terra é um código de Deus. Mas o que é o fruto, irmãos? Será que Jesus estava falando só de uvas? Será que Jesus estava preocupado que os discípulos se tornassem empresários do agronegócio? O que é o fruto? O fruto, irmãos, é o caráter, é a virtude moral de Deus, de Jesus implantado em nós. Glórias a Deus, amigo. Simples assim. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Um mundo, ainda que estejam afastados do Senhor, existe uma revelação natural de que mesmo que seu coração esteja cauterizado, ele sabe o que é certo e o que é errado. E não é nenhum código moral humano, não é nenhuma constituição, não é nenhum código penal que determina isso. É o próprio Deus implantando no homem uma consciência do que é certo e do que é errado. O fruto é o caráter de Cristo implantado em nós, em toda a misericórdia, em toda a lisura, em toda a honestidade, em todo o amor, em todo o perdão, em toda a bondade, que a gente possa produzir ao longo do caminho, que nós vamos crescendo nesta videira e avançando e plantando mais e plantando mais e plantando mais, para que o Senhor venha colher um dia. É isso que Jesus quis dizer. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que coisas tremendas profetas e apóstolos realizaram diante do Senhor. E a história relata, e eu creio que até nos nossos dias, milagres, situações inexplicáveis, sobrenaturais, metafísicas continuam acontecendo. Mas observe, irmãos, que em momento algum Jesus validou um apóstolo pelo milagre. O milagre não determina o servo. O milagre não determina se você é de Deus ou não. O que determina o que você é de Deus é o fruto implantado no seu coração. O milagre é a consequência da sua vida santa e da vontade de Deus na vida de alguém querendo abençoar. Eu vejo as pessoas buscando poder, fogo, mas tem suas vidas destruídas. Tem suas vidas
que não são aprovadas, estão enxertados na videira, mas não produzem fruto. Fazem parte do corpo congregacional de alguma denominação, mas é improdutivo, mas continua na ideia vaidosa e louca de querer ter poder. A igreja moderna está em busca de pirotecnia, está em busca de espetáculos, mas não de transformação, arrependimento e mudança de caminho em direção à videira verdadeira, ao caráter de Cristo. As pessoas estão buscando visibilidade e não santidade, porque quem exalta e abate é o Senhor. Não existe plataforma de marketing para levar ninguém, é o Senhor que ao seu tempo, nos humilhando debaixo da potente mão dele, ele irá exaltar quem ele, para onde cresce a videira, para onde o ramo vai. Não somos nós que determinamos se o ramo vai para a direita ou vai para a esquerda, mas a nossa vida está nas mãos do Senhor. Agora eu quero pregar. Aí vocês vão dizer: misericórdia, já não é mais do que suficiente? Não, ainda tem mais uma porção, ainda tem mais uma parash, como se fala em hebraico, mais uma porção do Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, irmãos, é uma decisão sua, é uma decisão minha, é uma decisão nossa diante das verdades de Deus que nos são apresentadas no estado de miséria que nós estamos. O arrependimento do homem vem diante quando o Espírito Santo de Deus lava o homem com a palavra. Quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito coopera conosco, porque essa palavra é poderosa para transformar, como nos transformou, como está transformando nessa manhã. Seguir a Jesus é uma opção. Ele disse: quem quiser seguir, é uma opção. Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir, é uma decisão minha diante da grandeza do sacrifício, do caráter e da verdade de Jesus. Isso é negar-se a si mesmo. Mas o que significa? Aquele que produz fruto, o meu pai, o lavrador, ele poda para que dê mais frutos ainda. O que significa essa palavra? Significa, irmãos, que a poda não depende de mim. Ser podado dói. Ser podado nos confronta. Ser podado aponta claramente os nossos erros. Ser podado aponta claramente que a nossa direção, que a nossa motivação, que o nosso propósito não está em conformidade com o Senhor. Nós não nos autopodamos. Então como é que se poda um crente para crescer? Quando o sacerdote chega para você, você está errado, a sua vida não está em conformidade com a palavra. Deus vai usar os homens de Deus para falar por ele, para te admoestar, para te exortar, para trazer um cajado de mudança na tua vida. Podar é quando Deus levanta a sua igreja para dizer para os seus membros: a sua vida é improdutiva. Mas nós não queremos ouvir. Podar significa quebrar o orgulho do homem. Podar significa o próprio Deus criar circunstâncias diante do nosso convívio social para a gente sofrer, porque a gente só entende essa linguagem porque cortar dói, cortar na carne dói, cortar na moral dói, cortar no pecado dói, cortar na impureza dói. Sabe por quê? Porque nos expõe a vergonha e nós somos orgulhosos. Nós não queremos ser expostos, mas ele pôde ser exposto na cruz, naquela vergonha, naquele sofrimento, naquele martírio por mim. Mas eu não quero que a minha moral, que a minha vida pregressa, que a minha vida que não está em conformidade com essa palavra, que eu não quero ser podado porque eu sou presbítero, porque eu sou pastor, porque eu sou obreiro, porque o maior dízimo do templo é meu, por isso e por aquilo. Nós não queremos ser podados, irmãos. Nós não queremos ser expostos diante do Senhor, mas se faz necessário sermos podados para que a gente possa crescer. O ramo da videira, ela verga, ela quer ir para um lado, Deus não, você vai para cá,
porque eu sou Senhor da tua vida. E lá no final você vai entender que todo esse sofrimento que eu impus a você é amor, para que você não se perca, para que você não seja como outro ramo que está comigo, mas me traiu. Aquele que me chamava de amigo, aquele que beijou a minha face, aquele que andou comigo, que viu os meus milagres, mas ele me traiu. Ser podado, irmãos, não é uma obra fácil nas nossas vidas. Bem sabe Deus quantas vezes nós somos confrontados em nós mesmos, quantas mudanças precisam ser feitas para que possamos ser um ramo frutífero diante do Senhor. Essa é uma manhã de reflexão, é a manhã em que o Senhor está dizendo: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Deus foi aquele que criou todas as coisas. Deus foi que plantou você na sua casa, te deu a sua esposa, te deu os seus filhos, te deu o seu trabalho, te deu o seu sustento. É aquele lavrador cuidadoso que cavou, que tirou a rocha, que tirou os espinhos, criou todo o ambiente para você viver uma vida digna. Mas você insiste em querer crescer pelo lado que você quer crescer. Mas eu vou lhe dizer, se você não se permitir ser podado, se você não se permitir ser transformado pelo fruto que há em Cristo, pelo reino de Deus implantado em você, você será cortado e será lançado no fogo. Existe uma teoria dentro do manejo da videira, de que ramos crescem por baixo de outros, e pelo fato de estarem embaixo, serem sufocados, não receberem a luz solar e a seiva necessária para desenvolver, o vinicultor, é a palavra, quem cuida de uma vinha é o vinicultor. Ele vai pegar esse ramo e vai colocar acima do outro para que ele receba o nutriente e possa crescer. Mas fica difícil, irmãos, fica muito difícil comprovar essa palavra quando ele diz que corta e lança no fogo. Alguém quer arriscar? Alguém quer arriscar? Ser elevado por homens e não podado por Deus? Porque a gente tem visto isso, bajulações e bajulações. A Bíblia diz que eu devo seguir a carreira cristã e não construir uma carreira pessoal dentro do Evangelho. A Bíblia diz que eu tenho que me anular. João diz que o importa é que ele cresça e que eu diminua. A Bíblia diz que eu tenho que humilhar debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele nos exaltará, Ele vos exaltará. Eu, como um ramo enxertado na videira, não sou eu que determino a direção da minha vida, mas é o Senhor, guiado por essa palavra, irmãos. Mas como que eu descubro que eu produzo fruto? Existe alguma fórmula? Existe algum método? Será que é no quanto eu faço é o que eu vou receber? Será que é isso? Será que são só as minhas obras materiais que determinam isso? Jesus, ele ensina o que significa produzir um fruto na videira verdadeira. Ele diz assim, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 13, no capítulo 15, no capítulo 13, 35, ele diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisso conhecerão que vocês estão frutificando em mim, porque o amor não se ensoberbece, o amor não é invejoso, o amor não conspira, tudo suporta, tudo crê, o amor não desiste, o amor é longânimo, é misericordioso. A Bíblia diz que Deus é amor, a essência de tudo está no Senhor, porque Deus amou o mundo. Se nós não amarmos uns aos outros, nós não produzimos fruto. Porque é no meu relacionamento com você, no seu relacionamento com todas as pessoas que Deus coloca na sua vida, é que você vai poder frutificar. Você não frutifica em casa trancado, você não frutifica só batendo ponto na igreja, você frutifica quando você está inserido num contexto social, transformando o mundo pela renovação desse entendimento, que você precisa levar o fruto da salvação para as pessoas, e que você é um ramo guiado pelo Senhor. E ainda que haja poda no caminho, ainda que as suas lágrimas possam regar o terreno que você esteja pisando, é necessário essa transformação.
para que eu possa ser reconhecido como aquele que produz o fruto do Espírito Santo de Deus, o fruto do arrependimento, da misericórdia, da bondade, do amor, do perdão, da sujeição, da paciência, da temperança, de todas as virtudes que estão inseridas no coração e no caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que produz fruto tem um amigo muito especial. Ele diz em João 13:35: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O verdadeiro amigo, ele não indica algo que vai te machucar. O verdadeiro amigo, ele não divide nem subtrai, ele só faz somar na sua vida. O verdadeiro amigo, ele te honra. O verdadeiro amigo, ele se preocupa com a sua vida, com o seu caminhar. O verdadeiro amigo tem a coragem de dizer a verdade na sua face de que você está errado. O verdadeiro amigo não tem medo de abrir uma ferida emocional, porque ele te ama, ele não te bajula. Ele não quer construir para você sobre a areia, mas sobre a rocha. E ele conclui em João 15:11, ele diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, irmãos, a gente diz, Jesus está voltando. Nosso discurso, nós finalizamos tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca em nosso coração de conhecimento, de entendimento para evangelizar as pessoas. A gente diz, Jesus está voltando. E está correto essa afirmação, realmente ele está voltando. Os sinais são claros. Mas o que a gente precisa dizer, existe uma data para Jesus voltar? Específica? No calendário, no cronos, no tempo da humanidade? Ninguém sabe, só o Pai. Nem o próprio Jesus sabe. Mas existe uma data, irmãos, biológica, que está na expectativa de vida de todo mundo. Jesus voltará no decurso da vida das pessoas. Eu não sei se eu vou acordar vivo amanhã. Ninguém aqui sabe se vai acordar vivo amanhã. Só o Senhor determina, sabe o futuro. Só Ele tem a vida e a morte em suas mãos. Então por isso que é tão necessário, no dia que se chama hoje, que a gente possa mudar, confessar os nossos pecados, deixar as práticas que nos afastam do Senhor, deixar as práticas que não permitem que o Espírito Santo de Deus seja o adubo espiritual para produzirmos frutos para a glória e para o reino de Deus. São palavras muito pouco exploradas nos altares, nas igrejas. Mas é o tempo das pessoas compreenderem que se não houver mudança, se não houver transformação, nós iremos fracassar, como Israel fracassou no passado. Porque aquela circunstância que estava ali não ficou só preso a algo nacionalista, só Israel. Não. A palavra de Deus, seja ela a Torá, seja ela o que for, não significa que pertence só à cultura de Israel. Pertence a todos os povos, a todas as línguas e nações. Porque na revelação do próprio João, ele diz que o Cordeiro de Deus comprou para si com o seu sangue povos de todas as línguas, de todas as nações. Essa palavra, ela é universal. Ela não só é para ser aplicada à nação de Israel. Essa palavra ficou como juízo e como testemunho para todas as gerações. Ela continua valendo até hoje. Eu acredito que ninguém nessa manhã queira fracassar. Ninguém nessa manhã quer que a sua vinha seja arrancado a proteção e a cerca do Senhor. Eu acredito que ninguém queira que os espinhos venham nos fazer sofrer, tirar de nós a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa esperança. Eu acredito que você não queira que a cerca seja arrancada para Satanás pisotear a sua vinha, pisotear o seu coração, pisotear as suas emoções. Eu não creio que esse seja o seu desejo. Eu não creio que o seu desejo seja que o seu chão seja de bronze, o seu céu seja de ferro, que o Senhor cerre as nuvens, que não chova na sua vida e que falte na sua despensa e que falte na sua geladeira. Eu não creio que esse seja o seu desejo. Eu não creio que seja o desejo de ninguém ser abandonado, ser entregue às próprias paixões, porque é assim que está escrito. Quando a pessoa é rebelde, a tal ponto Deus entrega às próprias paixões. Eu não creio que você queira ser conhecido diante de Deus
como o apóstolo Paulo disse, só resta a esse certa expectação. Vamos deixar que o diabo tome o corpo para ver se no final a alma se salva. Eu não creio que você queira agonizar em cima de um leito para que você possa enxergar a verdade. Eu não creio que você queira perder tudo na sua vida, para onde deveria ser o primeiro caminho, você levanta os olhos e diz: ai meu Deus. Eu não creio que seja o desejo da igreja amada dessa manhã, ser um ramo improdutivo com o Senhor. Todos nós podemos ser produtivos no Senhor. Amar não tem escola. Amar não depende de títulos acadêmicos. Fazer o bem é algo que foi implantado em nós desde a criação e ficou, mesmo nos afastando de Deus, ficou de Deus o suficiente dentro de nós para discernirmos o que é certo e o que é errado. Eu não creio que nós queremos pecar por deixar de fazer o bem. Eu não creio que queiramos ser podados de forma dura por Deus. Porque quando você é podado em santidade diante de Deus, quando você é provado, é maravilhoso, porque você vai poder botar a sua cabeça no travesseiro e dizer assim: quando ele disser um basta, eu tenho um testemunho, eu tenho um fruto para apresentar para a igreja. Eu tenho uma experiência com meu Deus, eu tenho um orgulho de dizer: eu caminhei com Ele, mesmo na adversidade, mesmo passando pela chuva, mesmo passando pelo fogo, pela dificuldade. Ele esteve comigo porque a minha vida estava enxertado na videira verdadeira, e eu produzia frutos, mas aprove a Ele ainda podar algumas coisas que talvez eu não esteja percebendo, talvez ainda eu não consiga enxergar. Cheguei a um ponto onde eu não consigo enxergar o meu orgulho, mas Ele é soberano, para que nessa manhã Ele possa dizer: o meu pai é o agricultor, e eu sou a videira verdadeira. E o meu desejo é que vocês sejam tão carregados como aquele cacho de uva que levaram para Moisés, que um homem só não conseguia carregar. Precisamos ser conhecidos do Senhor pelos atos de misericórdia, pelos atos de bondade, pela transformação. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. O fruto consiste no amor de Deus, e quem ama ao Senhor obedece essa palavra. Quem ama ao Senhor permite-se ser podado. Quem ama ao Senhor cresce na direção que o Espírito Santo de Deus te soprar. Quem ama ao Senhor faz a vontade do Pai e ama o seu próximo como a si mesmo. Que o Senhor os abençoe, e que nessa manhã a semente da frutificação seja implantada em seus corações, e que vocês produzam a 30, a 60, a 100, a quantos o Senhor permitir, porque o limite de Deus nas nossas vidas está em nós mesmos. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós nos aproximamos, mais nós frutificamos e nós desviamos. Os nossos desejos estão em servir ao Senhor. A nossa alegria maior não está nas conquistas terrenas, mas sim numa conquista espiritual atrás da outra, numa vida que nós ganhamos para o Senhor, numa vida que nós alimentamos, numa vida que nós cuidamos, que nós discipulamos, que nós pegamos pelo braço e façamos ela se reerguer no poder que há dessas Escrituras. Nós já estamos limpos por essa palavra, então vamos levar essa fonte inesgotável para todas as nações e vamos apresentar o fruto do arrependimento que está em Cristo Jesus. O Senhor os abençoe. Pastor.